Então vamos lá, galera, seja muito bem-vindo ao projeto S17, onde todos os sábados às 17 horas eu respondo as dúvidas da audiência, então dos alunos, do pessoal do Instagram, do YouTube, uma live ao vivo, simultaneamente no Instagram e no YouTube. Então todos os sábados às 7 horas a gente responde dúvidas em orçamento de obras. Um sábado a gente traz algum assunto referente a alguma matéria dentro de orçamento de obras e outro sábado a gente traz perguntas, tá? A live do sábado passado foi sobre composição do BDI e esse sábado agora a gente vai comentar e conversar sobre qualquer dúvida que você tenha, pode mandar aí, tá bom? O pessoal já deixou as perguntas nos posts aqui, eu vou lendo as perguntas, tá? Eu coloco na tela para quem está acompanhando ao vivo, tá? Se você está assistindo a gravação, eu vou comentando, aí eu falo a pergunta e a gente vai comentando, interagindo, tá bom? Então vamos lá, vou colocar a primeira pergunta aqui. Vamos lá. Primeira pergunta, pessoal. Como você fecha as empreitas para as obras? Cara, as empreitas, o próprio nome diz, eu fecho a empreita por empreita. Então eu pego um serviço, que nem, vamos supor, o mais comum hoje que eu estou fazendo são casas. Então eu pego e empreito os serviços, as tarefas da casa para empreiteiros, trabalhadores da área da construção civil. Então o que eu faço? O que eu faço? Eu separo, como eu entendo de orçamento de obras, eu separo os itens daquela obra em tarefas. Então eu faço a definição dos itens daquela obra em tarefas e delego essas empreitas para vários empreiteiros. Então eu tenho um empreiteiro que trabalha para mim, que ele faz só a parte de alvenaria, a parte grosso da casa, da edificação. Ele faz alvenaria, chapisco e reboco. Aí eu tenho um empreiteiro que ele trabalha para mim, que ele faz a parte de contrapiso e assenta os pisos, as cerâmicas. Eu também tenho outro empreiteiro que trabalha para mim, que ele faz só pintura. Eu tenho outro empreiteiro que trabalha para mim, que ele faz só telhado. E aí por diante, eu tenho um empreiteiro que trabalha com elétrica, tenho um empreiteiro que trabalha com hidráulica. Então eu separo as ordens de empreita, definindo as tarefas e os serviços. Você pode fazer assim, ou de repente você pode achar um empreiteiro só que tem toda essa equipe e empreitar para ele. Eu não vou comentar sobre valores porque cada região tem uma mão de obra e uma especificidade. Então eu não posso comentar o valor que gera aqui na minha região para não gerar nenhum percalço aí para vocês, achar que alguém está passando aí vocês para trás, alguém está passando vocês para trás. Mas o correto é que você orça essas empreitas e define e delegue essas empreitas. Por experiência própria, tá? Deixar tudo na mão de um empreiteiro só é meio complicado. Geralmente ele vai te cobrar. É muito difícil ele ser específico em todas as áreas. Então ele vai repassar para outra pessoa e te cobrar em cima ainda. Então por isso que é legal definir, ter o conhecimento e orçamento de obras para você definir e separar os itens do orçamento em tarefas e delegar essas tarefas para empreiteiros separados. Tem um empreiteiro que levanta a casa, faz o grosso, tem um empreiteiro da parte de acabamento, um empreiteiro da parte de pintura. É bem legal fazer essa divisão, fica muito mais coeso a sua obra, tá bom? Vamos lá, pessoal, o pessoal deixando algumas perguntas aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto S17, tá? Nós estamos simultaneamente no Instagram e no YouTube. Vamos lá. Boa tarde, Felipe AS Pereira. Tudo bem, amigo? Tudo jóia? O Felipe deixou aqui, pessoal. Boa tarde. O levantamento de quantitativo e orçamento de escoramento de laje maciça e laje treliçada se faz da mesma forma? Qual a diferença? Cara, não se faz da mesma forma, tá bom? A laje maciça, ela demanda muito mais mão de obra nessa questão do escoramento. O escoramento dela é muito mais detalhado do que uma laje treliçada, conforme você trouxe aqui. O sistema da forma também, da forma da laje maciça, é muito maior. Os sistemas de travamentos, as longarinas, tudo da parte da laje maciça é muito diferente da laje
treliçada. Eu não vou comentar aqui sobre composições, as diferencinhas ali, porque se você entrar lá na Sinap, tem as composições. Eu não gosto de falar, de muito comentar as composições se a gente tem os cadernos técnicos, tá? Mas é diferente sim, uma laje maciça de uma laje treliçada, o sistema de escoramento dela, o sistema de cimbramento dela é diferente, tá? Você não pode considerar a mesma coisa. É legal você comentar isso, que o pessoal quando começa em orçamento de obra sempre tem dúvidas em calcular escoramento. Quantas escoras eu preciso, Paulo? Enfim, de quantos em quantos metros eu preciso escorar a minha laje? Cara, primeira coisa, você vai se embasar em normas. Tem normas técnicas que conseguem te embasar enquanto você faz esse escoramento, quais que são os itens que compõem esse escoramento, e tem as composições técnicas da CPUS e da Sinap, que vai te indicar essa questão, como é feita a forma, como que é feita a escora de uma laje maciça e de uma laje treliçada, que eu posso trazer para você aqui que é diferente sim. Agora eu vou falar para você entrar lá na Sinap, na CPUS, pesquisar lá laje maciça, laje treliçada, vai aparecer alguns itens. Se na CPUS, por exemplo, se aparecer um item completão, abre aquela composição. Na Sinap também, se aparecer um item completão, abre aquela composição, vai no caderno técnico, vai lá no caderno da estudo, sumário de publicações, vai no sumário de publicações da Sinap, entra lá e vê todas as composições daquele item de serviço. Vai ser muito legal, você vai conseguir ter uma noção boa, tá bom? O Madeutec mandou aqui, mas como você dá o valor? Como dá seu valor? O Madeutec, o meu valor de empreita que a gente estava comentando aqui, tá? O jeito que eu trabalho, eu contrato empreiteiros, primeiro eu pego a obra, defino a obra em serviços, tarefas para até completar aquela obra, analiso o cronograma completo daquela obra, defino todas as tarefas, serviços e delego os orçamentos. Então eu faço os orçamentos. Então no caso essas equipes trabalham para mim e eu cobro um valor em cima do serviço de cada empreiteiro, tá bom? Eu trabalho com esse gerenciamento e eu ganho um lucro em cima da composição de cada empreiteiro que eu separei os serviços, tá bom? Boa tarde pessoal que está entrando. Sim, o Wanderson comentou aqui. A carga também é diferente, impactando o escoramento. Justamente, cara, a carga de uma laje maciça é muito maior do que uma carga de uma laje treliçada, tá? O sistema de formas é totalmente diferente, o escoramento é totalmente diferente, muito mais reforçado, digamos assim. Uma palavra, reforçado, tá? Mas é assim, é totalmente diferente. Na Sinap e na CPUS tem essa composição, tá bom? Boa tarde pessoal, sejam todos bem-vindos, podem deixar suas perguntas, tá? A gente vai para uma próxima pergunta aqui que o pessoal já tinha deixado. Vamos lá. Tenho que orçar uma alvenaria estrutural, posso utilizar a composição da convencional? Não, não pode utilizar a composição de uma alvenaria estrutural para fazer um orçamento de alvenaria estrutural. Tá? Você não pode utilizar essa composição da convencional para fazer o orçamento de uma alvenaria estrutural. O sistema construtivo é totalmente diferente, tá? Os blocos, o rendimento de assentamento de bloco é diferente. Tem a questão das vigas e pilares do sistema de alvenaria estrutural. Ele tem a questão do grout. Então você precisa fazer os alinhamentos, né? Digamos que você vem uma parede aqui, bem a grosso modo, tá? Só para você entender. Depois você vai pesquisar em cadernos técnicos aí como que é essa composição da alvenaria estrutural. Mas bem a grosso modo, aqui está uma parede. Ela vem uma parede aqui da alvenaria estrutural. Essas aqui, elas vão se entrelaçar. Elas vão se entrelaçar aqui. Nesse ponto tem o pilar. Então tem a inserção de barras de aço nesse pilar e tem a inserção
do grout, formando assim o sistema estrutural da alvenaria estrutural. Então essa composição de mão de obra, essa composição de serviço, de assentamento desses tijolos, para eles se entrelaçarem, né, fazerem a amarração da alvenaria estrutural, é totalmente diferente da alvenaria convencional. Então não use a mesma composição, você vai estar tomando pau no seu orçamento, tá? O que eu te indico é pesquise a composição, pesquise o trabalho e o serviço da alvenaria estrutural, diferencia ali na composição, não é igual, tá bom? Bem a grosso modo, tá pessoal, essa questão da alvenaria estrutural. Tem mais itens que diferem da alvenaria convencional, mas você não pode usar um orçamento de composição, tá? De alvenaria convencional para alvenaria estrutural, é totalmente diferente, é outro método de trabalho, são técnicas de construção diferentes, tá? Tem tijolo, tem assentamento, só, é a única coisa que iguala tijolo e assentamento. Ainda o tijolo pode ser diferente, dependendo do tijolo, se o tijolo é maior, menor, influencia no rendimento por metro quadrado, tá bom? Preste atenção nisso, é outro sistema, apesar de ser alvenaria, é outro sistema, tá bom? E o pessoal que está começando o orçamento de obra sempre confunde com isso, tá? Às vezes ele não tem... Bom, então vamos lá. Acontece também um erro que eles... eu não estou achando a composição de um serviço, mas tem um serviço parecido, então eu vou considerar. Tá, você pode considerar, mas você tem que adicionar os itens adicionais e os agravantes daquele item. Acontece muito isso. Não é no orçamento de obras que as planilhas prontas, SINAP, CPOS, nos fornece essas composições prontas. Então, no dia a dia do orçamentista, tem itens que a gente precisa criar e elaborar da nossa cabeça com a nossa experiência. Então, a gente pega itens parecidos e cria as composições. Então, eu posso, de repente, pegar uma alvenaria lá e criar a minha composição da alvenaria estrutural, desde que eu adicione os itens, eu adicione essa inserção de grout, eu adicione que de repente a trabalhabilidade do pedreiro para assentar esse bloco, para formar esse desenho da alvenaria estrutural, seja maior ou seja menor, se o bloco é maior ele rende mais ou não na hora do pedreiro, na hora do servente. Mas você tem que fazer uma análise. Você pode pegar um item parecido, mas você tem que fazer uma análise e alterar esse item para fazer a composição dele corretamente. Não pode simplesmente, eu vou pegar a mesma hora de pedreiro e servente aqui da alvenaria convencional e adicionar o grout. Não é assim. Não é assim. Eu aposto, eu tenho certeza, eu já vi executando, que para você fazer uma alvenaria estrutural, deixar o desenho dela lá da alvenaria se entrelaçando, é muito pior do que só bater o plumo e o nível de uma alvenaria convencional. Tá bom? Então atente isso nos itens do orçamento de obras, quando você for compor um item próprio, tá? Você pode pegar itens parecidos, mas desde que você faça a análise correta, tá bom? Oi, agora Orcei, tudo bem? Tudo jóia? Prazer ter você aqui. Vamos lá. O Van Venderson deixou aqui. Até mesmo porque não aparece os reforços de coluna e vigas. Justamente, cara. Justamente, tem os reforços das colunas e vigas, a inserção daquela barra, o grout, o concreto, a composição daquele grout, um concreto mais reforçado nos pilares e nas vigas. Então é outro trabalho, é outro sistema de construção, tá? E atentar isso para todos os itens que você for utilizar para fazer seu orçamento também parecido, que você não ache uma composição, mas você vai tentar ambientar e criar uma composição. Mas a alvenaria estrutural você não vai precisar fazer isso, tá? Tem composições prontas dentro da SINAP, dentro da CPOS de alvenaria estrutural, tá? Tudo jóia, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao projeto S17. Vamos lá. Aqui no YouTube nenhuma pergunta. A gente vai para a próxima pergunta, tá, pessoal? Que deixaram aqui. Parte elétrica, como orça sem projeto? Pessoal, a parte elétrica sem projeto, você orça fazendo estimativas. Então tem duas maneiras de você fazer uma estimativa.
por porcentagem da etapa da obra. Então, através do CUB lá, custo do metro quadrado, você vai fazer uma questão de composição por metro quadrado das etapas daquele tipo da sua construção, e aí você vai chegar num coeficiente, num numerador de porcentagem e valor total para aquela etapa da parte elétrica da sua construção. A outra maneira é realmente você fazer aquela estimativa na mão, pegar, definir os pontos daquela obra, pega o projeto, vai lá, desenha os pontos da obra naquele projeto, enfim, define, aqui vai ser uma tomada, aqui vai ser uma luminária, faz os encaminhamentos que você aprendeu lá na faculdade, no seu curso, coloca o eletroduto, imagina a fiação e faz uma composição. É assim que você faz a estimativa de um orçamento elétrico sem projeto, tá bom? Agora, se você quiser se resguardar dessa estimativa, porque é um projeto, é um orçamento sem projeto, na verdade, um orçamento sem projeto. Então, para você se resguardar, o que você vai fazer? Criar artifícios dentro do seu contrato de prestação de serviço, falando, o orçamento da parte elétrica não tinha projetos, então foi considerado uma estimativa. Os itens considerados foram estimativos. O que passar daquilo, o que extrapolar daquilo, vai ser aditivo para a obra, tá? O orçamentista não considerou, o orçamentista não contemplava projetos e dados necessários para fazer o orçamento corretamente, tá bom? Outra coisa também que eu bato muito na tecla, pessoal, falo para os alunos: você que quer trabalhar com orçamento de obras, você quer ganhar uma renda, de repente fazer um lucro com orçamento de obras, você não pode perder tempo do seu dia fazendo projeto. Orçamentista não faz projeto, orçamentista orça, transforma os itens que estão na frente deles ali, projeto, memorial, visita técnica, ele colhe as informações e transforma aquilo, aquela obra, aquele empreendimento, aquele sonho em realidade numérica, em números, transforma itens, serviços, tarefas em números, porcentagens. É isso que o orçamentista faz. Se o orçamentista ficar perdendo muito tempo fazendo projetinho elétrico estimativo, fazendo projetinho hidráulico estimativo, você vai estar perdendo tempo do seu dia e perdendo dinheiro, tá? Então não perca tempo querendo agradar muito o cliente. Eu fiz um orçamento estimativo aqui, olha aqui, eu fiz até um desenho da parte elétrica. Cara, você está perdendo dinheiro. Você foi pago para orçar, você não foi pago para projetar. Então faz uma estimativa aí do teu conhecimento, que não perca muito tempo. Paulo, eu sei fazer os caminhamentos elétricos ali, sei definir as tensões das tomadas, enfim, é um projeto simples, eu consigo fazer, não vou perder muito tempo, 15, 20 minutos eu faço. Beleza, então faz, tranquilo. Agora, se você não sabe, não faz, vai ter que estudar para fazer aquilo, enfim, cara, faz um orçamento estimativo por etapa de obra ali e manda bala. Fala para o cliente, isso aqui não tinha projeto, eu estimei dessa maneira, o que sair fora desse valor era um orçamento estimativo, você não me deu informações, projetos, memoriais, descritivos necessários para eu fazer um orçamento mais coeso, tá? Mas o que eu sempre indico também para os alunos é que, assim, nas suas horas vagas, você vai começar a perceber, quando você começa a trabalhar com orçamento de obras, você começa a perceber as coisas que vêm muito sem projeto. O que vem muito sem projeto para um orçamentista? Estrutural. O que vem muito sem projeto para um orçamentista? Elétrica. O que vem muito sem orçamento para um orçamentista? Hidráulica. Então, um exemplo que aconteceu comigo. Eu pegava muitos orçamentos sem parte estrutural. Então, muitos orçamentos que não tinham o projeto estrutural. O que eu fiz? Eu fiz uma pós-graduação em elementos estruturais, projeto de dimensionamento de elementos estruturais de concreto armado e aço, para me dar uma visão maior de como funcionam esses itens estruturais. Então eu comecei a trabalhar assim e atuar assim. Melhorou muito a qualidade dos meus orçamentos de obra a partir do momento que eu fiz uma pós-graduação nesse sentido, para aprimorar o meu âmbito. Aí Paulo, você trabalha fazendo projetos estruturais? Não trabalho, mas eu ter feito essa pós adicionou e melhorou a qualidade do meu orçamento, tá bom? Então, nos momentos vagos, nas horas extras,
Adicione esses conhecimentos para a sua carreira mesmo, conhecimento profissional. Vai te melhorar em questão de visita técnica. Então, quando você entende um pouco mais de elétrica, um pouco mais da parte estrutural, um pouco mais da parte hidráulica, quando você vai fazer uma visita técnica, vai fazer um orçamento de reforma, te aprimora, te auxilia nos elementos que você precisa considerar extra, nos elementos que você precisa considerar para de possíveis erros, possíveis danos. Enfim, é muito legal adquirir esse conhecimento. O orçamentista precisa disso. Então, nas horas vagas, estude o que você tem dúvida, o que você não sabe estimar, o que você não sabe fazer, tá bom? O Felipe comentou aqui: eu não formulei a pergunta da melhor forma. Eu sei que as composições e cargas são diferentes, mas para o levantamento de quantitativo, ambas se dão unicamente pela área vezes pé direito? Ah, entendi. Cara, o quantitativo delas eu não utilizo dessa forma, tá? Eu não utilizo dessa forma. O que eu faço normalmente para escoramento? Eu faço o sistema de formas. Tá? Eu faço o sistema de formas e envio para as empresas que trabalham com esses sistemas de escoramentos e eles me ajudam nessa composição. Até porque o trabalho, conforme eu respondi na pergunta anterior, o projeto de formas e escoramentos é um projeto que tem que vir do orçamentista, dos projetos. Então, o projetista estrutural, ele tem que te enviar a planta de forma, e muitos projetos também têm a planta de escoramentos. Então, através dessa planta de escoramentos que você vai fazer o seu orçamento. O orçamentista não foi feito para projetar. Então, escoramento tem projeto também. Poucas pessoas sabem, mas em grandes edifícios, o escoramento tem projeto também. Você vai seguir esse projeto. Eu sinceramente, como são vários orçamentos, eu não perco tempo quantificando isso aí. Eu repasso para empresas especializadas, que foi o que eu comentei ontem da questão do piso polido, tá? Do piso polido. E cara, eu vou criar uma composição de piso polido, porque se eu posso agilizar o meu orçamento e pegar essas composições com uma empresa que trabalha com isso, tá bom? Você não pode perder tempo nessa questão de orçamento quantitativo de obra, tá? Então você vai ter que ficar estimando ali a questão de quantidade, questão de escoras, tá? Você consegue fazer isso manualmente, mas para uma edificação grande você vai perder muito tempo, tá? Então, escoramento tem projeto, você deve seguir projeto. Agora, se não tem projeto, você vai fazer essas composições. Área vezes pé direito, independe, tá? Independe área vezes pé direito, não tem uma estimativa área vezes pé direito, tá? Você pode fazer por metro quadrado, enfim, você pode criar sua composição da melhor maneira que você ache, tá? Ou nem criar uma composição, área vezes pé direito, área vezes metro quadrado, criar uma composição mesmo. São tantas escoras, tantas longarinas disso, tantas não sei o que, enfim, você cria sua composição da melhor maneira que você queira, tá? Nessa questão de orçamento de obras, você vai perceber que eu sou um cara que, para mim, não tem nem certo nem errado, tem o que foi considerado, que serve, que presta para a obra ali. Isso aqui é por metro quadrado. Não, e se eu considerar por metro e a outro item é assim, se na obra eu faço assim e trabalho assim, também perfeito. Não tem um certo e errado no orçamento. A única coisa errada no orçamento de obras é você não considerar, esquecer de considerar algo, tá bom? Beleza, Felipe? Tranquilo, irmão? Eu falei para você, sinceramente, em partes de escoramento, quando eu pego partes de escoramento, eu não perco tempo estimando escoras, tá? Eu já tenho parceiros que fazem essa composição, eles trabalham com aluguel dessas escoras, eles trabalham com um sistema de escoramento, sistema de cimbramento. Então eu repasso, quando não tem projeto de escoramento, eu repasso para essas empresas o sistema de escoramento e eles me auxiliam nessas composições e eu coloco no meu orçamento. Empresa tal, o sistema de escoramento deles é assim.
Outra empresa, o sistema de escoramento deles é assim, valor X, e entrega o orçamento para o cliente, tá bom? Vamos lá, agora o Orcei mandou. Como considerar no orçamento os preços de revestimento quando o projeto especifica um modelo e o cliente diz que não vai comprar esses modelos por ser caro? Coloca um valor médio? Cara, então isso aí já é um erro de base de projeto. Então isso aí você já pegou um cliente com erros de base de projeto. Por quê? Porque esse cliente ele contratou o projeto de alguém. Esse alguém que fez esse projeto não conversou com o cliente para determinar a renda que esse cliente pode gastar nessa obra. Então aí você já pegou um erro base de projeto. Por isso que eu falo que arquitetos, engenheiros que trabalham só com projeto também precisa aprender orçamento de obras para ter estimativas, quantitativos, ter uma estimativa geral da obra para saber também o que o cliente pode gastar e o que o cliente está disponível a gastar naquela obra. Então é importante, não adianta você construir uma mansão, um piso de R$150 um metro quadrado, sendo que o cliente não vai ter dinheiro. Então é importante também para arquitetos, engenheiros que trabalham só com projetos, entender orçamento de obras, entender estimativas de obras para poder fazer um projeto coerente com a realidade do cliente. Então agora a dica que eu te dou: cara, então esse projeto ele está com algum erro de conexão entre projetista e cliente. Você vai ter que reformular todos os dados que você tem. Então você vai sentar com o teu cliente, na verdade, você vai sentar com o seu cliente e falar: o projeto é esse aqui, tá bom? O projeto é esse aqui. Eu vou orçar como o projeto ou não? O que você tem mais alterações? Então vamos lá, vamos conversar. Esse aqui é o memorial, piso tal. Alvenaria tal, tá? Esquadrias, aqui tá alumínio preto, tá? Vai ser alumínio preto? Você tem dinheiro para colocar uma esquadrinha alumínio preto? Pá. Essa porta aqui é 4 metros de vidro blindex, 10 milímetros, 12 milímetros, 8 milímetros. Vai dar? Tá, vai. Sei que a estimativa é mais ou menos essa. Você vai continuar com essas definições? Porque eu, que sou orçamentista, eu defini, você veio através de mim, que você não tem dinheiro para colocar esse piso aqui. Então agora eu vou reformular todos esses dados que vocês me deram, tá? Porque eu sou orçamentista, eu não sou projetista. Eu pego os dados e transformo isso em números reais e porcentagens reais. E aí você vai cobrar desse cliente essa assistência, essa consultoria, porque você está praticamente reformulando o projeto, reformulando os dados que foram de passado. Então cobra lá uma consultoria de 1 hora de atendimento desse cliente para reformular. Conforme você comentou aqui, coloca um valor médio. Não adianta colocar um valor médio, porque se o piso está alguma coisa errada no piso, vai aparecer mais coisas que esse cliente não vai ter dinheiro, tá? Então cobra uma consultoria e reavalia todo o memorial descritivo, itens, esquadrias, revestimentos total, parte de acabamento, louças e metais desse cliente, tá bom? Tranquilo, Felipe? Seja muito bem-vindo sempre, tá? Muito bem-vindo sempre. Legal, pessoal. Vamos para a próxima pergunta aqui. Quais os desafios de se trabalhar com o orçamento de obras? Cara, os orçamentos de obras são desafios diários, tá? Assim como toda profissão tem os seus desafios diários. Todo dia uma pedrinha, todo dia um caminho a trilhar, tá? São muitos desafios, porque o orçamentista ele precisa trabalhar em vários ramos, vários setores. O orçamentista é um cara que orça desde a alvenaria convencional, conforme a gente comentou hoje, até a alvenaria estrutural, até drywall, coberturas, revestimentos, pisos, sistemas de drenagens,
a pavimentação, implantação de loteamento. Cara, o orçamento de obras é muito amplo. O que tem de obra, tem de orçamento. Então, para você trabalhar e aprender todos esses tipos de serviço, todo dia é uma pedrinha, todo dia é um caminho a trilhar, todo dia é algo que você aprende, todo dia é algo que você estuda, um vídeo no YouTube, uma aula, algo do tipo. Então são muitos desafios, mas é muito gratificante também você adquirir esse conhecimento, muito gratificante você aprender, ler, estudar a cada dia. Eu acredito que você trabalhar numa coisa que fica monótona, enfim, todo dia a mesma coisa, todo dia o mesmo cliente, todo dia a mesma conversa, todo dia as mesmas coisas é muito complicado, tá? Então trabalhar com orçamento de obras te dá essa questão de não ficar no mesmo. Cada dia é um aprendizado, cada dia é um desafio, assim também como outras profissões. Então é muito gratificante, é muito legal trabalhar com orçamento de obras, que todo dia é um aprendizado novo. Então é muito legal, muito gratificante. Você conhece pessoas novas, conhece empreiteiros novas, empresas novas, cria contatos novos, amigos novos. Então é muito legal trabalhar com essa questão de orçamento de obras. É muito desafiador, mas também é muito gratificante, tá? Oi Francimar, tudo bem? Salve pro pessoal de Serra Talhada. Caraca, tá longe, hein? Um prazer ter você aqui, tá bom? Agora Orcei, show de bola. De nada, seja sempre bem-vinda a participar aqui da live, tá bom? Sempre muito bem-vinda e deixar suas dúvidas aqui. Perfeito? Vamos para a próxima pergunta, especialmente para o pessoal de Serra Talhada. Muito legal, pessoal. Pessoal, essa última pergunta que deixaram aqui, então a gente vai comentar ela. Quem tiver a sua dúvida, pode deixar aí, pode perguntar, que essa é a última e depois a gente responde a mais alguma que vocês tenham deixado aí. A gente já está indo para quase 40, 50 minutos de live, tá? Então vamos lá. Poderia comentar um pouco sobre a mão de obra especializada no orçamento? Tá, então vamos lá. Conforme eu estava comentando agora há pouco com vocês, essa questão de mão de obra especializada no orçamento. Então o orçamentista, ele é pago para orçar aquela obra. Então a gente tem alguns artifícios que nos auxiliam na agilidade e trabalhabilidade desse orçamento. Aí entra as mãos de obras especializadas. Esse artifício que a gente utiliza para agilizar também o nosso orçamento de obras e sair, digamos que, de algumas enrascadas. Dentro de vários serviços da construção civil, nós temos muitos trabalhos e muitos serviços, muitos itens que são bem específicos, que você não vai achar em nenhuma composição pronta. SINAP, CPOS da vida, tá? TCPO, você não vai achar nenhum serviço. Um exemplo, parte de estruturas metálicas. É muito difícil você compor um orçamento de obras de estruturas metálicas. Tubulações pesadas de maquinários, usinas. Cara, eu trabalhei dentro de usina, fazendo orçamento de obras de usina. É muito difícil você compor um orçamento de sistemas industriais, tubulações industriais. Não tem composições prontas, não são serviços cotidianos. Aí que entra as mãos de obra especializadas, os serviços especializados em mão de obra. Então você vai precisar ter parceiros para te socorrer, para orçar alguns serviços muito específicos. Todo orçamentista tem a sua lista de parceiros. Quando eu precisar orçar tal tipo de coisa, eu ligo para o fulano de tal. Tal tipo de coisa, eu ligo para o fulano de tal. Então essas mãos de obra especializadas no orçamento de obras nos auxilia também quando você tem dúvidas e não sabe, principalmente para quem está começando em orçamento de obras. Eu comento com os alunos. O aluno chega em mim: Paulo, mas eu não sei isso, como que eu vou orçar? Cara, caderno técnico, vídeo no YouTube, liga para pessoas. Cara, tem uma tubulação industrial aqui que eu não sei o orçamento dela, não tem na SINAP, não tem na TCPO. Como que eu faço? Pega a tubulação, joga o nome no YouTube, aposto para você qualquer coisa que vai ter uma empresa especializada que trabalha na instalação dessa tubulação. Liga para ele: sou engenheiro tal, sou arquiteto tal. Cara, eu estou fazendo um orçamento de obras aqui. Qual que é a sua mão de obra para fazer esse serviço? Eu estou com um projeto aqui, você pode orçar para mim? E aí você pega 1, 2, 3 empresas, pega um valor médio e coloca no seu orçamento. E aí você entrega os contatos dessas empresas para quem contratou o orçamento da sua obra completo. E aí você vai criando parceiros.
você passa para mim um valor, orçamento dessa instalação hidráulica, que eu entrego o seu contato para o dono da obra. Quando ele for executar, ele entra em contato com você e negocia melhor. Então é assim que a gente utiliza e trabalha com mão de obra especializada no orçamento. São itens que não são comuns, não são cotidianos, que você pode ter empresas especializadas para você pegar esses orçamentos. Eu trouxe um vídeo aí essa semana de uns stories que eu fiz um piso polido. Então eu poderia muito bem fazer a composição desse piso de concreto polido ali, tá? Na mão. Colocar o pedreiro, servente, o lançamento da malha, o lançamento do concreto, o polimento, hora de máquina de polimento desse piso. Eu poderia fazer uma composição separada, mas também eu poderia ligar para uma empresa especializada e fazer a cotação deles. Ó, eu tenho esse serviço para fazer, é preparar o solo, taliscar, fazer o lançamento da malha, lançamento do concreto e adensamento do concreto, polimento. Quanto vocês me cobram por metro quadrado? Então tem duas maneiras de se considerar: eu abrindo o serviço e fazendo minhas composições, ou eu mandando esse orçamento desse item específico, essa mão de obra específica para essa empresa. E a gente utiliza isso em vários itens dentro do orçamento de obras. Você começa a trabalhar com orçamento de obras, você começa a perceber vários itens, tem empresas especializadas que o teu orçamento fica até muito mais assertivo se o teu orçamento for com uma empresa especializada e referenciada naquele serviço, tá bom? Então é assim que trabalha mão de obra especializada em orçamento de obras, tudo bem, pessoal? Oi, Cibele, tudo bem? Tudo jóia. Cibele, se você tiver aí ainda, deu uma boa desocupada na minha agenda, tá? A gente está terminando algumas obras, na verdade 2 obras agora essa semana, e vai dar uma desocupada boa na minha agenda. Eu vou entrar em contato com você para a gente combinar aquela live, tá? Cibele das Perícias, a gente vai fazer uma live junto aí, a gente tem que trocar um papo antes, vai ser bem legal, tá? Bem legal mesmo. Bom, pessoal, deixa eu ver se não tem nenhuma pergunta aqui no YouTube. No Instagram, deixa eu ver se eu passei por alguma pergunta aqui. Bom, é isso então, pessoal. Vamos lá, chegou uma última pergunta aqui. Como um orçamentista faz parceria com um arquiteto? Aqui na minha cidade são bem resistentes. Cara, você tem que ir lá e conversar e mostrar a sua proposta para ele. O que eu fiz aqui na minha região aqui é assim, tinha alguns arquitetos que já conheciam a gente, tinha algumas outras parcerias, mas o que eu indico para os alunos é o seguinte: vá com um projeto montado de parceria com o arquiteto, ou outro engenheiro ou empresa. Tenha um projeto em mãos da parceria. O que aquela parceria vai ser bom para você e o que aquela parceria vai ser bom para ele. Quais que as possibilidades de trabalho juntos, entendeu? O que ele vai ganhar? O que ele vai perder de não ter uma parceria com você? Então você precisa mostrar para ele os prós e os contras de uma parceria com você, tá? O que eu ensinei para alguns arquitetos aqui é a questão de eles conversarem com o cliente, entendendo quais os benefícios do cliente ter o orçamento de obras na mão. Então, quais que são os benefícios de um cliente ter o orçamento na mão? Quais os malefícios de um cliente fazer um projeto e não sair com o orçamento na mão? Você pode até fazer essa lista de benefícios, essa lista de malefícios e conversar com o arquiteto. Ó, essa aqui é a lista, tá? Assim que você fizer um projeto de obras, você vai mostrar para o seu cliente e oferecer o serviço de orçamento, tá? Benefícios de se ter um orçamento de obras, malefícios. Mostra para o cliente. Ele fechando um orçamento com você, eu te passo uma porcentagem. Cara, eu aposto com você qualquer coisa. Todo cliente que é sensato, cabeça, que tenha um pouco de aquisição, poder aquisitivo maior, ele vai querer um orçamento de obras, cara. Ele vai querer um orçamento de obras. É só você explicar para ele corretamente quais os benefícios e malefícios de se ter um orçamento de obras na mão, tá? E é importante você passar e transparecer essa ideia também por arquiteto.
Para ele não vai custar nada ele fazer um projeto de um cliente e mostrar. Falou, fulano de tal, agora é o seguinte, a gente tem uma parceria aqui que a gente acha interessante, a gente acha legal, proveitoso para o nosso cliente, que ele tem um orçamento de obras na mão. Ó, o orçamento de obras na mão, com o orçamento de obras na mão, tananã, 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 tananã. Se você não tiver o orçamento de obras na mão, tananã, tananã, tananã. Ó, a parceria é essa, para um projeto do seu tamanho, o valor é esse. Você está interessado? Cara, eu aposto que você mostrando os benefícios e os malefícios de se ter um orçamento na mão ou não ter, o cliente vai fechar com você um orçamento. Então é importante você mostrar e conversar isso para o seu arquiteto, tá bom? Beleza, pessoal? Todo mundo está chegando aí? Muito legal, a gente está encaminhando para quase 50 minutos de live e a gente vai encerrar, tá? A gente vai encerrar. Muito prazer a todos que participaram, a todos que entraram no nosso projeto S17, pessoal. Todo sábado às 17 horas a gente vai conversar sobre orçamento de obras. De repente eu vou trazer algum assunto dentro de orçamento de obras, ou a gente vai responder, fazer sessão de perguntas e respostas com os alunos e com os inscritos. Tá bom? Eu sou o engenheiro Paulo Andrade, a gente vai ficando por aqui. Encontro vocês no próximo sábado, às 17 horas, projeto S17. Tudo bem? Grande abraço, fiquem com Deus.